Bom, primeiramente eu agradeço pela oportunidade de dar continuidade no processo seletivo para a vaga de gerente operacional do Banco Itaú. Me foram feitas 3 perguntas e então eu vou ler a pergunta e em seguida dou a resposta. Primeira pergunta: quais são as suas principais competências, considerando as atribuições e perfil de um gerente operacional? Escolha no máximo 2 pontos fortes e comente cada competência citada com algum exemplo no âmbito profissional. Bom, a primeira característica eu vou relacionar à atividade de um líder. Então, o primeiro ponto forte seria bom relacionamento. Eu possuo facilidade em lidar com pessoas. Eu acho que um bom líder ele precisa saber lidar com diferentes tipos de personalidades. Ele tem que ter facilidade de ouvir, porque muitas vezes ele precisa ser imparcial, neutro, né? Então, um bom líder ele tem que saber gerenciar conflitos, ser ético, ser transparente. Então, o bom relacionamento com certeza é um ponto forte meu. Eu gosto de lidar com pessoas, liderar para mim é um prazer e eu acho que um bom líder ele tem que gostar de gente. A segunda característica que eu escolhi, o segundo ponto forte seria a versatilidade. Eu acho que eu me adapto facilmente às situações. Um bom líder ele tem que ser multifuncional. E eu consigo relacionar essa característica à minha função atual de agente. Eu exercia uma atividade de liderança e atualmente eu sou uma agente e eu tive que me adaptar a essa situação. Então, eu sou uma pessoa adaptável. A segunda pergunta: relate uma situação problema que você tenha vivenciado na função de gestor de pessoas, como você a solucionou e como mediu a eficácia das ações tomadas. Bom, eu acredito que um grande desafio de um líder é saber gerenciar conflitos. E eu me lembro de ter passado por uma situação em que os meus colaboradores eles estavam se desentendendo. Então eles faziam comentários desnecessários, né? Aquela famosa picuinha. E isso ocorreu porque eles estavam desmotivados, porque eles estavam passando por problemas pessoais, ou até, aliás, incomodados ali com a forma com que a outra pessoa trabalhava. Eu sei que não é adequado, né, colocar ali os problemas pessoais no trabalho, mas isso acontece com bastante frequência. E aí eu percebi que a qualidade do atendimento ela foi impactada, né? A satisfação do cliente, no caso do paciente, foi impactada. Então, o que foi necessário? Eu ter uma conversa individual para coletar, ouvir o ponto de vista de cada um. E aí eu coloquei também os meus pontos, né? E aí juntos promovemos ações de engajamento. Eu expliquei para eles a importância do trabalho que a gente executava e de separar, né, as situações pessoais do trabalho e também a importância de trabalhar em equipe, né? Então foi dessa forma que eu solucionei e o resultado foi uma melhora aí no clima, na produtividade, mas acho que o maior impacto foi na satisfação do cliente, né? Percebi que com essa ação a satisfação do cliente aumentou com certeza. A terceira pergunta: comente sobre uma situação que exigiu de você a busca de alternativas diferentes das usuais para a solução de um problema colocado por um cliente. Bom, eu atuei em um hospital por 8 anos. E passei por algumas situações em que eu tive que sair um pouquinho ali do meu escopo, digamos assim. E um bom exemplo que eu gosto de dar é esse que eu vou relatar agora. Era um hospital de alta complexidade, os nossos pacientes eles tinham problemas mais sérios de saúde. Então, o que acontecia, né, com alguma frequência? Eles eram remanejados, as consultas eram remanejadas, e aí eles tinham que aguardar 2 meses, cerca de 2, 3 meses para passar em consulta, e muitas vezes envolvia até cirurgias, né? E não era do meu escopo, mas eu conversava com os gestores, conversava com os médicos para verificar a possibilidade de antecipar aquela consulta. Então, era uma situação ali que saiu do meu escopo, né? Que não era uma situação comum. E aí eu tive que tomar uma atitude pensando aí na satisfação do paciente, mas acima de tudo no paciente como um ser humano. E aí a última pergunta: exponha seus resultados em relação às metas estabelecidas em 2017.
Exemplo, percentual atingido ou superado, crescimento, o que fez para atingi-los. Bom, eu passei um período aí em 2017 fora do mercado de trabalho, então eu consigo dividir meu ano de 2017 em duas partes, né? Na primeira parte, a minha meta era eu almejava uma nova recolocação, então o que eu fiz para atingir essa meta? Eu fiz cursos de aperfeiçoamento, passei por um processo aí de autoconhecimento, participei de palestras, e aí eu consegui atingir aquela meta de conseguir a recolocação. Então, eu consegui atingir aí 100%. Claro que não foi a vaga que eu consegui não era o que eu almejava naquele momento, mas eu enxerguei ali como uma oportunidade, né? Eu acho que a gente às vezes tem que recuar para poder avançar. E aí, quando eu atingi a meta de recolocação, aprender o que foi me colocado durante o treinamento foi um outro desafio, né? Então, a minha meta era aprender para poder executar aquilo no meu trabalho. Eu tô com suporte técnico, eram funções novas para mim. Então, eu aprendi muito, tive algumas dificuldades no começo. E eu acredito que 80% aí dessa meta eu tenha conseguido atingir. Uma outra meta importante, né? Demorei um tempinho para conseguir obter aí os 90% de satisfação do cliente. Acho que eu consegui depois de uns 2 meses, mais ou menos. Mas quando eu estava ali atendendo, essa era a minha meta, né? Obter aí os 90% de satisfação. E eu demorei mais ou menos uns 2 meses para atingir isso. Então, meu crescimento maior em 2017 ele foi como pessoa mesmo. Eu tenho certeza que eu cresci uns 80% como pessoa e é por isso que nesse momento eu me encontro pronta, né, para esse novo desafio que é a vaga de gerente operacional. Obrigada.